Un crochet narratif qui cloue le lecteur sur place. L'homme qu'elle croyait mort se tenait devant elle, bien vivant. Les mots de Florence résonnaient dans sa tête. « Mon mari est mort il y a quelques mois. » Alors que Marie restait figée, de stupeur, Georges s'avança d'un pas vers elle, un sourire inquiétant se dessinant sur son visage austère. Marie sentit son sang se glacer dans ses veines. Georges Dubois, le mari de Florence, celui qu'elle avait pleuré pendant toute leur conversation au restaurant, celui qui était censé être mort depuis 3 mois, 2 semaines et 4 jours. Vous êtes... Marie bégayait, incapable de formuler une phrase cohérente, son cerveau refusant d'accepter ce qu'elle voyait. « Mort », compléta Georges, avec un léger sourire. « Non, mademoiselle, comme vous pouvez le constater, je suis bien vivant. » Marie se tourna vers Florence, qui s'était maintenant levée de son fauteuil sans aucun signe de faiblesse ou de malaise. La vieille dame, qui avait semblé si fragile quelques instants auparavant, se tenait maintenant droite, son regard fixé sur Marie avec une intensité troublante. « Pourquoi ?» fut tout ce que Marie put articuler, son dos pressé contre la porte d'entrée, sa main cherchant frénétiquement la poignée. Florence s'avança lentement, ses pas assurés contrastant fortement avec la démarche hésitante qu'elle avait adoptée lors de leur rencontre au restaurant. « Pourquoi ?» répéta-t-elle, comme si la question l'amusait. « Parce que nous nous ennuyons, ma chère. La vie peut être si monotone à notre âge. Nous aimons avoir de la compagnie, » ajouta Georges, s'approchant également. Des visages nouveaux, des histoires fraîches. Marie sentit la panique monter en elle. La porte derrière elle était verrouillée et elle ne voyait pas de clé à proximité. « Laissez-moi partir, » dit-elle, essayant de garder sa voix ferme, malgré la terreur qui l'envahissait. Florence échangea un regard avec son mari, puis soupira dramatiquement. « Vous n'avez même pas goûté mon gâteau, Marie. J'y ai mis tout mon cœur. »« Je n'ai pas faim, » répondit Marie, les yeux cherchant frénétiquement une issue. « Je veux juste rentrer chez moi. Mes enfants m'attendent. »« Vos enfants ?» murmura Florence, un étrange éclat dans les yeux. « Vous nous avez parlé d'eux. Quel âge ont-ils déjà ?»« Ça ne vous regarde pas, » trancha Marie, une nouvelle vague de terreur l'envahissant à l'idée que ces étranges personnes puissent s'intéresser à ses enfants. Georges s'approcha encore d'un pas et Marie remarqua qu'il tenait quelque chose dans sa main. Un petit objet métallique qui luisait faiblement dans la lumière tamisée du salon. Un couteau? Non, une clé. La clé de la porte d'entrée. « Ne faites pas de bêtises, ma chère, » dit-il doucement, comme s'il parlait à un enfant effrayé. « Nous voulons simplement passer une agréable soirée en votre compagnie. Est-ce trop demandé ?» Marie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais refusa de les laisser couler. Elle ne voulait pas montrer sa peur, même si celle-ci menaçait de la submerger complètement. « Mon téléphone !» dit-elle, une idée lui traversant l'esprit. « J'ai dit à ma voisine où j'allais. Elle appellera la police si je ne rentre pas. Bientôt !» Florence et Georges échangèrent un nouveau regard, et Marie y vit une hésitation. Puis Florence haussa les épaules. « Eh bien, nous ferions mieux de ne pas nous attarder alors, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Georges, donne-lui la clé. » À la surprise de Marie, Georges lui tendit effectivement la clé. Elle la prit, ses doigts tremblants, et se tourna pour déverrouiller la porte. « Mais avant que vous ne partiez, » ajouta Florence, sa voix soudain plus dure, « sachez que nous savons où vous habitez, Marie. Nous savons où vont vos enfants à l'école. Nous savons beaucoup de choses sur vous. » Marie se figea, la clé à mi-chemin de la serrure. « Comment ? Internet est une mine d'informations pour qui sait chercher, » répondit Georges avec un sourire sinistre. « Et vous avez été si généreuse en partageant des détails sur votre vie pendant votre conversation avec ma femme. » Marie sentit un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait effectivement partagé beaucoup d'informations personnelles avec Florence, pensant avoir affaire à une vieille dame inoffensive et solitaire. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « Pour l'instant, rien », répondit Florence, son ton redevenant presque amical.
Rentrez chez vous, Marie. Prenez soin de vos enfants, mais n'oubliez pas notre petite conversation de ce soir. Et attendez-vous à notre appel, ajouta Georges, son sourire s'élargissant. Nous avons hâte de vous revoir, peut-être avec vos adorables enfants la prochaine fois. Marie tourna la clé dans la serrure, ouvrit la porte et sortit précipitamment dans le couloir. A conversa foi breve e amigável. Porém, 1 hora mais tarde, quando Bárbara finalmente conseguiu sentar-se para respirar depois de um longo dia, o telefone tocou pela terceira vez. Dona Uli apenas ligava para avisar que estava indo dormir e desejar boa noite. Algo na frequência das ligações fez com que um leve desconforto se instalasse no peito de Bárbara, mas ela afastou a sensação. É só uma senhora solitária, pensou. Preciso ser compreensiva. O dia seguinte, sábado que Bárbara planejava dedicar inteiramente às crianças, transformou-se em uma sequência interminável de chamadas perdidas. 8 ligações em 2 horas, cada uma seguida de uma mensagem de voz cada vez mais ansiosa. Bárbara, querida, sou eu, Uli. Espero que esteja bem. Liguei para saber como foi sua noite. Bárbara, você está ocupada? Pensei que poderíamos conversar um pouco. Bárbara, fiz um bolo de laranja maravilhoso. Você e seus filhos gostariam de vir prová-lo? Quando finalmente retornou às ligações, já eram 7 da noite e as crianças estavam entretidas com um filme. A voz de Dona Uli ao atender soou aliviada, quase eufórica. Estava preocupada, minha querida. Pensei que algo tivesse acontecido. A conversa rapidamente evoluiu para um convite direto. Dona Uli queria que Bárbara a visitasse, de preferência no dia seguinte, para um lanche especial que prepararia. Quando Bárbara sugeriu que talvez pudessem se encontrar novamente no restaurante onde se conheceram, a idosa foi firme em sua recusa. Minhas pernas não estão mais para tantas aventuras, minha jovem. E além disso, tenho tanta ansiedade ao sair de casa ultimamente. Desde que Fausto se foi, é como se o mundo lá fora fosse grande demais para mim. Relutantemente, Bárbara explicou que não poderia confirmar uma data específica devido à sua agenda cheia como mãe e profissional que trabalhava de casa. Entendo perfeitamente, querida. Ficarei esperando seu contato quando puder encaixar esta velha senhora em sua vida ocupada. Respondeu Dona Uli com um tom que misturava compreensão e uma sutileza de culpabilização que não passou despercebida por Bárbara. No domingo, a situação intensificou-se. 12 chamadas perdidas. 12. Cada uma seguida de mensagens de voz progressivamente mais insistentes. A última delas tinha um tom quase desesperado. Bárbara, estou começando a pensar que você está me evitando. Não estou pedindo muito, apenas um pouco de companhia. Você disse que me ligaria para marcarmos. Estou esperando. O bolo já está pronto. Foi neste momento, relembrando os eventos dos últimos dias, enquanto observava o telefone silenciado sobre a mesa, que Bárbara começou a questionar se havia cometido um erro ao oferecer seu número para uma estranha, não importa quão idosa ou aparentemente inofensiva ela parecesse. Um desconforto crescente se instalou em seu estômago ao perceber que Dona Uli parecia reluctante em se encontrar em qualquer lugar que não fosse sua própria casa, insistindo inclusive que Bárbara provasse do bolo que havia preparado especialmente. Estou sendo paranoica? Perguntou-se enquanto observava seus filhos brincando. Uma senhora de 84 anos, com menos de 1,5 metro de altura, dificilmente representa algum perigo físico. Mas por que essa insistência em me levar para sua casa? Por que tantas ligações? Bárbara pegou o telefone e percebeu que havia mais 3 chamadas perdidas apenas nos últimos 20 minutos. O desconforto transformou-se em uma sensação de sufocamento. Como sair desta situação sem magoar profundamente uma pessoa idosa e possivelmente vulnerável, mas também sem comprometer sua própria paz e segurança?
Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. A segunda-feira amanheceu cinzenta no Rio de Janeiro, com nuvens carregadas, prometendo uma tempestade que parecia espelhar a tempestade emocional dentro de Bárbara. Enquanto preparava o café da manhã para as crianças, Caio, de 7 anos, e Vitória, de 5, ela tentava organizar seus pensamentos sobre a situação com Dona Uli. Durante a noite, havia recebido mais 2 ligações, ambas após as 10 da noite, horário em que ela já estava dormindo para enfrentar a semana de trabalho. "Mamãe, por que você parece triste?" perguntou Vitória, com a inocência que só uma criança de 5 anos possui, enquanto mordiscava uma torrada com geleia. Bárbara forçou um sorriso. "Não estou triste, meu amor. Só pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. É sobre aquela senhora que não para de ligar", perguntou Caio, surpreendendo Bárbara com sua percepção. "Você falou com a tia Flávia sobre ela ontem. Eu ouvi." Bárbara suspirou. Precisava ser mais cuidadosa com suas conversas ao telefone. As crianças sempre captavam mais do que ela imaginava. Flávia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, havia sugerido que Bárbara fosse direta com Dona Uli sobre limites, mas gentil o suficiente para não magoá-la. Mais fácil falar do que fazer. "É uma senhora que conheci recentemente e ela está muito sozinha depois que o marido dela faleceu", explicou Bárbara em termos simples. "Às vezes, pessoas sozinhas precisam de muita atenção." "Como eu quando você está trabalhando muito?" perguntou Vitória, fazendo Bárbara sentir uma pontada de culpa. "Algo assim, mas diferente. Vocês têm um ao outro, têm amigos na escola, tem a vovó que vem nos fins de semana. Essa senhora não tem ninguém." Após deixar as crianças na escola, Bárbara voltou para casa, onde trabalhava em seu pequeno escritório improvisado na sala de jantar. Estava no meio de um projeto importante de identidade visual para um cliente quando seu telefone tocou novamente. Dona Uli, respirando fundo, decidiu que precisava estabelecer alguns limites. "Bom dia, Dona Uli. Como a senhora está hoje?" perguntou, tentando manter a voz calma e amigável. "Bárbara, finalmente! Pensei que algo terrível tivesse acontecido. Liguei tantas vezes ontem." A voz da idosa soava genuinamente aliviada. "Eu vi, Dona Uli, mas estava muito ocupada com as crianças, e domingo é nosso dia em família." Bárbara fez uma pausa, reunindo coragem. "Na verdade, eu queria conversar sobre isso. Embora eu aprecie muito nosso encontro e entenda que a senhora esteja passando por um momento difícil, não posso atender tantas ligações ao longo do dia. Tenho 2 filhos pequenos e trabalho de casa, o que exige toda a minha atenção." Houve um silêncio do outro lado da linha, tão prolongado que Bárbara chegou a pensar que a ligação tinha caído. Finalmente a voz de Dona Uli voltou, agora embargada por emoção. "Entendo. Você tem sua vida, claro. Sou apenas uma velha senhora solitária que não sabe mais como é ter uma vida cheia de propósito e pessoas." A pausa seguinte foi preenchida por um soluço contido. "Desculpe ser um incômodo, não foi minha intenção." O coração de Bárbara apertou. Ela não queria magoar a idosa, apenas estabelecer limites saudáveis. "A senhora não é um incômodo, Dona Uli. Só precisamos encontrar um equilíbrio. Que tal combinarmos um horário específico para conversarmos? Talvez eu possa ligar para a senhora em um horário fixo alguns dias da semana?" "Seria maravilhoso, querida", respondeu Dona Uli, o tom de voz subitamente mais animado. "E sobre sua visita? O bolo está pronto, sabia? Fiz especialmente para você e seus filhos. Não é bom deixar uma pessoa da minha idade esperar muito tempo. Nunca sabemos quanto tempo ainda temos." A sutileza da manipulação emocional não passou despercebida por Bárbara,
Mas era difícil confrontar uma mulher de 84 anos que acabara de perder o companheiro de toda uma vida. Entendo, Dona Uli. Sobre a visita, ainda não tenho certeza de quando poderei ir, mas prometo avisá-la assim que tiver uma data disponível. Mas é tão difícil assim reservar uma horinha para uma velha senhora? Insistiu Dona Uli, o tom agora misturando tristeza e uma leve indignação. O bolo não ficará bom por muito tempo, sabe? E depois de todos esses anos, aprendi a fazer apenas para muitas pessoas. É estranho fazer um bolo e comê-lo sozinha por dias. Bárbara estava prestes a responder quando sua linha de trabalho começou a tocar. Era o cliente esperando para discutir o projeto. Dona Uli, preciso atender outra ligação agora, é do meu trabalho. Podemos continuar essa conversa mais tarde? Prometo que ligarei no fim do dia. Claro, querida, claro. Vá trabalhar. Estarei aqui como sempre estou, sozinha com meus pensamentos e lembranças. O tom era de resignação, quase mártir. Depois de desligar, Bárbara sentiu uma mistura de culpa e frustração. Por um lado, compreendia a solidão da idosa e sabia que um simples gesto de bondade de sua parte poderia significar muito. Por outro, havia algo na insistência de Dona Uli, na maneira como ela sutilmente tentava induzi-la à culpa, que acendia sinais de alerta. Durante sua reunião online, teve dificuldade para se concentrar. As palavras de Flávia ecoavam em sua mente. Bar, você precisa cuidar de si mesma primeiro. Não pode resolver a solidão dessa senhora às custas do seu bem-estar. Mas onde exatamente ficava a linha entre a empatia genuína e a autopreservação necessária? Ao final do dia, após buscar as crianças na escola e prepará-las para dormir, Bárbara sentou-se em sua pequena varanda com uma taça de vinho. O céu noturno do Rio estava pontilhado de estrelas e as luzes da cidade criavam um panorama que sempre lhe trazia alguma paz. Seu telefone havia tocado mais 6 vezes ao longo do dia, todas ligações de Dona Uli que ela deixara ir para a caixa postal. Com uma sensação de peso no peito, percebeu que precisava tomar uma decisão. Poderia continuar evitando as ligações, o que provavelmente intensificaria a ansiedade e insistência da idosa, ou poderia estabelecer limites claros, mesmo que isso significasse possivelmente magoá-la. Havia ainda uma terceira opção que passava por sua mente. Poderia ceder à insistência e visitar Dona Uli em sua casa, talvez levando as crianças e encerrando de uma vez por todas essa situação. Enquanto contemplava suas opções, seu telefone começou a tocar novamente. O nome Dona Uli piscou na tela, como um lembrete inescapável do dilema que enfrentava. Com o coração pesado, Bárbara estendeu a mão para o aparelho, ainda sem saber qual caminho seguiria. Atendeu ao telefone, ensaiando mentalmente uma abordagem que conseguisse ser firme, mas gentil. Boa noite, Dona Uli. Bárbara, graças a Deus você atendeu. A voz da idosa soava diferente desta vez. Havia um tremor genuíno, uma urgência que não parecia forçada. Desculpe ligar a esta hora, mas aconteceu algo. Caí tentando alcançar um livro na estante mais alta e acho que machuquei meu quadril. Estou sentindo muita dor e não sei o que fazer. O coração de Bárbara acelerou. Independentemente de suas suspeitas e desconforto com a situação, não podia ignorar um pedido de ajuda, especialmente de uma pessoa idosa, possivelmente ferida. A senhora consegue se mover? Já ligou para alguma emergência? Tentei ligar para o serviço de emergência, mas estava tão nervosa que não conseguia explicar direito. A moça disse que enviaria alguém, mas já se passaram 40 minutos e ninguém veio. Havia um choro contido na voz de Dona Uli. Tenho tanto medo de hospitais, Bárbara. Fausto morreu em um, sabe? Não quero ir sozinha. Você poderia vir? Só para me ajudar a falar com os paramédicos quando chegarem? Por favor.
Bárbara olhou para o relógio. Quase 10 da noite. As crianças estavam dormindo. O pedido parecia razoável, dadas as circunstâncias. Mas como deixar 2 filhos pequenos sozinhos em casa? Sua mente corria, tentando encontrar uma solução. Dona Uli, vou ligar para minha vizinha e ver se ela pode ficar com meus filhos por um tempo. Se ela puder, irei até sua casa o mais rápido possível. Enquanto isso, vou ligar novamente para a emergência e garantir que eles vão até a senhora. Qual é seu endereço exato? A idosa forneceu o endereço entre soluços de dor e Bárbara rapidamente encerrou a ligação, prometendo retornar em poucos minutos. Imediatamente, ligou para sua vizinha, Gabriela, uma estudante de enfermagem que ocasionalmente ajudava com as crianças. Para seu alívio, Gabriela estava em casa e disponível para vir ficar com Caio e Vitória enquanto dormiam. Após fazer uma segunda ligação para o serviço de emergência e explicar a situação claramente, Bárbara pegou sua bolsa e chaves, esperando apenas Gabriela chegar para sair. Enquanto aguardava, não podia deixar de sentir uma pontada de apreensão. E se fosse apenas mais uma tentativa de Dona Uli de fazê-la ir até sua casa? Mas como poderia ignorar um chamado de emergência? Com Gabriela finalmente chegando e recebendo instruções rápidas sobre as crianças, Bárbara saiu para a noite carioca, dirigindo-se ao endereço que Dona Uli havia fornecido, sem saber o que exatamente encontraria ao chegar lá. Há momentos na vida em que precisamos confiar em nossa intuição, mesmo quando ela nos leva por caminhos incertos. Para Bárbara, aquela noite seria um desses momentos, onde a linha entre ajudar alguém em necessidade e proteger-se de uma situação potencialmente desconfortável se tornava cada vez mais tênue. A caminho da casa de Dona Uli, com as luzes do Rio de Janeiro passando como borrões através da janela do táxi, Bárbara não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a cruzar um ponto sem retorno em sua relação com a idosa. Seria este o momento em que finalmente estabeleceria limites claros ou acabaria ainda mais enredada em uma teia de dependência emocional? Era difícil prever o que encontraria naquela casa de fachada Art Deco, onde uma senhora de 84 anos aguardava sozinha, possivelmente ferida, certamente carente de conexão humana e talvez disposta a ir longe demais para obtê-la. A chuva, fina que começou a cair, parecia um prenúncio do que estava por vir, uma noite que testaria não apenas sua compaixão, mas também sua capacidade de discernir entre genuína necessidade e manipulação sutil, entre ajudar e ser consumida, pela necessidade alheia, entre ser bondosa e ser ingênua. À medida que o táxi se aproximava do endereço, Bárbara respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Qualquer que fosse o cenário que encontrasse, sabia que precisaria manter a calma e a clareza. Estava ajudando uma idosa, possivelmente ferida, mas também precisava proteger a si mesma e, mais importante, proteger seus filhos que dormiam tranquilos em casa, confiantes de que a mãe voltaria em segurança. O táxi finalmente parou em frente ao prédio antigo. Bárbara pagou a corrida e desceu, sentindo a chuva fina em seu rosto como pequenos alfinetes de realidade. Olhou para cima, vendo uma única janela iluminada no 3º andar, o apartamento de Dona Uli, conforme as instruções que recebera. Sem ambulância à vista, sem movimento na rua deserta. Apenas ela, a chuva e a decisão que precisava tomar. Subir até aquele apartamento ou dar meia volta e voltar para a segurança de sua casa. Com um último olhar para o celular, confirmando que eram quase 11 da noite, Bárbara caminhou em direção à entrada do prédio, sem saber que aquela simples decisão seria o início de uma descoberta que mudaria profundamente sua percepção, não apenas sobre Dona Uli, mas sobre conexões humanas, solidão e o verdadeiro significado de estender a mão para alguém em necessidade. Ao chegar no saguão do prédio antigo,
Bárbara notou a ausência de porteiro, apenas um interfone na parede com números de apartamentos. Localizou o 302, o apartamento de Dona Uli, e apertou o botão. Após alguns segundos de estática, ouviu a voz frágil da idosa. Bárbara, é você, querida? Sim, Dona Uli, sou eu. Vim ver como a senhora está. Já chegou alguma ambulância? Não, ninguém apareceu ainda. Estou com tanta dor, menina. Suba, por favor. A porta do prédio está aberta, é só empurrar. Bárbara empurrou a porta pesada de madeira entalhada, revelando um hall de entrada com piso em mosaico português e um elevador antiquado com porta pantográfica. Optou pelas escadas, subindo rapidamente os 3 lances até o apartamento 302. A porta estava entreaberta e uma luz amarelada vazava para o corredor escuro. Dona Uli chamou, empurrando levemente a porta. Posso entrar? Por favor, estou na sala, veio a resposta fraca. Bárbara entrou cautelosamente no apartamento. O cheiro de um bolo recém-assado preenchia o ar, misturado com o aroma característico de um lar antigo. Livros velhos, móveis de madeira polida e um toque de lavanda. A sala estava impecavelmente arrumada, com móveis que pareciam contar histórias de décadas passadas. Fotografias em porta-retratos de prata ocupavam praticamente toda a superfície disponível. Imagens amareladas de um casal jovem, depois de meia-idade, e finalmente idosos, sempre sorridentes, sempre juntos. No centro da sala, sentada em uma poltrona de veludo verde escuro, estava Dona Uli. Para surpresa de Bárbara, a idosa não parecia estar em situação de emergência. Estava perfeitamente arrumada, com cabelos presos em um coque impecável, usando um vestido casual, mas elegante, e seus olhos, embora marejados, estavam alerta. Dona Uli? Perguntou Bárbara, confusa. A senhora ligou dizendo que havia caído e machucado o quadril. A idosa baixou o olhar, as mãos pequenas e enrugadas, apertando-se nervosamente no colo. Sente-se, querida, por favor. Um alarme soou na mente de Bárbara. Algo estava definitivamente errado. Permaneceu de pé, próxima à porta. Dona Uli, o que está acontecendo? A senhora está ferida ou não? A idosa finalmente levantou os olhos, que agora transbordavam lágrimas genuínas. Perdoe-me, Bárbara, eu menti. Não caí. Não estou machucada. Sua voz tremia, não de dor física, mas de uma emoção crua que não conseguia mais conter. Eu só queria que você viesse. Precisava tanto conversar com alguém que inventei a história. Bárbara sentiu uma onda de indignação subir por seu corpo. Deixara seus filhos em casa, no meio da noite, para atender a uma emergência fabricada. A senhora tem ideia do que fez? Deixei meus filhos pequenos para vir socorrê-la. Chamei uma ambulância. Pessoas que poderiam estar atendendo alguém realmente necessitado estão a caminho. Eu sei, soluçou Dona Uli, o corpo pequeno agora sacudido por um choro descontrolado. Sou terrível, não sou? Fausto sempre dizia que eu era dramática demais, que criava situações, mas desde que ele se foi, o silêncio é ensurdecedor, Bárbara. Bárbara ficou parada, dividida entre a raiva pela manipulação e a compaixão pela visível fragilidade emocional da idosa. Foi quando notou algo na mesa de centro, um álbum de fotografias aberto, comprimidos espalhados e um copo meio cheio de alguma bebida. Dona Uli, perguntou, a voz subitamente séria, o que são esses comprimidos? A idosa seguiu seu olhar e deu um sorriso triste. Meus remédios para dormir. E para pressão, e para ansiedade, tantos remédios para manter este corpo funcionando, quando tudo o que queria era... Ela não completou a frase, mas o significado pairou pesado no ar. O coração de Bárbara gelou. A situação era mais grave do que imaginara. Não se tratava apenas de uma idosa solitária e manipuladora, mas de alguém potencialmente em risco de autoagressão.
Respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Por mais que sentisse raiva pela manipulação, não podia simplesmente ir embora e deixar Dona Uli naquele estado. Preciso ligar para cancelar a ambulância, disse finalmente pegando o telefone. E depois vamos conversar sobre o que está acontecendo aqui de verdade. Após cancelar o chamado de emergência, explicando a situação constrangedora, Bárbara finalmente sentou-se em uma cadeira próxima à poltrona de Dona Uli, mantendo ainda alguma distância. Por que a senhora fez isso? Por que não simplesmente disse que precisava conversar? Dona Uli enxugou as lágrimas com um lenço de pano bordado. Porque você não atendia minhas ligações. Porque cada vez que conversávamos, você tinha uma desculpa para não me visitar. Sei que sou apenas uma velha senhora carente que você conheceu por acaso, mas depois que nos encontramos, senti como se tivesse encontrado uma amiga, alguém que realmente se importava. Foi como um raio de luz depois de meses na escuridão. Bárbara sentiu o peso daquelas palavras. Dona Uli, entendo sua solidão, sinceramente entendo. Mas o que a senhora fez não foi correto. Não se constrói uma amizade com mentiras ou manipulação. A idosa baixou os olhos, claramente envergonhada. Eu sei. Tenho consciência disso, mas quando você vive tanto tempo quanto eu, acaba aprendendo que às vezes as pessoas precisam de um empurrão para darem atenção aos idosos. Ficamos invisíveis, sabia? É como se depois de certa idade as pessoas olhassem através de nós. Bárbara suspirou profundamente, sentindo sua raiva se dissipar gradualmente. Havia verdade naquelas palavras, por mais que não justificassem as ações extremas. Entendo isso, Dona Uli, mas preciso que entenda minha posição também. Sou mãe solo de 2 crianças pequenas, trabalho em casa para sustentar minha família e mal tenho tempo para mim mesma. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Gostei de conhecê-la, de verdade. Nossa conversa no restaurante foi agradável. E sinto muito pela sua perda e solidão, mas não posso ser responsável pelo seu bem-estar emocional, especialmente quando isso envolve mentiras e manipulação. O silêncio preencheu a sala por alguns momentos, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo na parede. Dona Uli parecia menor em sua poltrona, como se as palavras de Bárbara tivessem diminuído fisicamente sua presença. Você tem toda a razão, disse finalmente a idosa, a voz mais controlada agora. Fui egoísta e desesperada. Quando Fausto estava vivo, ele sempre me dizia para dar espaço às pessoas, que nem todos têm a mesma disponibilidade emocional que eu. Um sorriso triste apareceu em seu rosto enrugado. Ele era a voz da razão na nossa relação. Eu era o coração. Às vezes transbordante demais. Bárbara notou então uma foto na mesa de centro. Um homem de aparência gentil, cabelos grisalhos e olhos sorridentes, abraçado a uma Dona Uli mais jovem. Era ele, seu marido? Dona Uli assentiu, pegando delicadamente a fotografia. Fausto, 58 anos juntos. Começamos como colegas de trabalho na antiga livraria Freitas, na Cinelândia, nos anos 60. Ele organizava os livros de história e filosofia. Eu cuidava da seção de literatura. No nosso primeiro encontro, ele me levou ao cinema para assistir Orfeu Negro. Disse que queria me mostrar como o Rio era visto pelos olhos estrangeiros. Ela acariciou a imagem do marido com a ponta dos dedos. Depois disso, nunca mais nos separamos, até 3 meses atrás. Algo na maneira como Dona Uli falava tocou Bárbara. Havia uma história rica ali, décadas de memórias, de amor, de vida compartilhada, tudo agora silenciado pela morte, deixando apenas uma mulher idosa em um apartamento cheio de lembranças. Dona Uli, começou Bárbara, sua voz mais suave agora. Não posso ser a pessoa que vai preencher o vazio deixado pelo seu marido. Ninguém pode. Mas também
Não quero simplesmente desaparecer da sua vida depois do que aconteceu hoje. A idosa levantou o olhar, uma faísca de esperança iluminando seu rosto. Podemos estabelecer alguns limites saudáveis, continuou Bárbara. Por exemplo, posso ligar para a senhora em horários específicos, talvez 2 vezes por semana, e, quem sabe, eventualmente possa visitá-la com meus filhos em um domingo à tarde. Mas isso só acontecerá se não houver mais mentiras ou tentativas de manipulação. Preciso poder confiar na senhora. Eu entendo, respondeu Dona Uli, assentindo lentamente. E aceito suas condições. Só de saber que não estarei completamente sozinha já é um conforto. Ela hesitou por um momento. Seus filhos, como são eles? Um sorriso genuíno apareceu no rosto de Bárbara pela primeira vez naquela noite. Caio tem 7 anos. É curioso, inteligente, adora livros e está sempre fazendo perguntas sobre como as coisas funcionam. Vitória tem 5, é determinada, criativa e tem uma risada que ilumina qualquer ambiente. Parecem crianças maravilhosas, comentou Dona Uli com olhos brilhantes. Sabe, nunca tive netos. Daniele, minha filha, decidiu não ter filhos. Às vezes me pergunto como seria. Sua voz falhou ligeiramente. Foi neste momento que Bárbara notou outros detalhes no apartamento. Vários livros infantis cuidadosamente organizados em uma estante baixa, uma pequena coleção de brinquedos, antigos em uma prateleira, e em um canto da sala, o que parecia ser uma área preparada para crianças com almofadas coloridas e papel de desenho. A senhora estava esperando que eu trouxesse meus filhos, constatou Bárbara, compreendendo subitamente parte da ansiedade de Dona Uli em recebê-la em casa. A idosa corou levemente. Admito que sim. Quando você mencionou que tinha filhos, imaginei como seria tê-los aqui, ouvir vozes infantis preenchendo este apartamento novamente. Depois que Daniele cresceu, nunca mais... Bem, você entende. Bárbara sentiu uma mistura complexa de emoções. Por um lado, havia algo tocante no desejo da idosa de criar um espaço acolhedor para crianças que nem conhecia. Por outro, a extensão do planejamento mostrava o quanto Dona Uli havia projetado expectativas neste relacionamento ainda inexistente. Dona Uli, preciso ser honesta. Estou tocada pela sua preparação, mas também um pouco preocupada com o nível de expectativa que a senhora criou. Mal nos conhecemos e a senhora já reorganizou parte da sua casa pensando nos meus filhos. A idosa pareceu constrangida. Exagerei novamente, não foi? Fausto diria que sim. Ele sempre me alertava sobre minha tendência de me adiantar, de criar castelos no ar antes mesmo de ter os alicerces. O telefone de Bárbara vibrou. Era uma mensagem de Gabriela, perguntando se estava tudo bem e quando ela pretendia voltar. Já passava da meia-noite. Preciso ir, Dona Uli. A babá está com meus filhos e já está ficando tarde. Claro, respondeu a idosa, tentando disfarçar sua decepção. Obrigada por vir, mesmo tendo sido nas circunstâncias que foram. Bárbara levantou-se, mas antes de se dirigir à porta, tomou uma decisão impulsiva. Pegou seu telefone e abriu o aplicativo de agenda. Vamos combinar nosso primeiro telefonema oficial. Que tal quinta-feira, às 19 horas? Prometo atender e conversaremos por meia hora, sem interrupções. O que acha? O rosto de Dona Uli iluminou-se como se alguém tivesse acendido uma luz interna. Seria maravilhoso, querida. E, acrescentou Bárbara, se tudo correr bem nas próximas semanas, talvez possamos combinar uma visita real com os meninos em algum domingo. Mas a senhora precisa me prometer nada de emergências falsas, nada de manipulação emocional. Estamos entendidas? Prometo solenemente, respondeu Dona Uli, colocando a mão sobre o coração em um gesto teatral mais sincero. Palavra de uma
Senhora que já viveu o suficiente para saber que relacionamentos honestos são os únicos que verdadeiramente importam no final. Bárbara sorriu, sentindo que talvez, apenas talvez, houvesse encontrado um caminho para navegar esta relação inusitada. Vou chamar um táxi. A senhora vai ficar bem? Vou sim, respondeu Dona Uli, parecendo genuinamente mais calma. E antes que você vá, aquele bolo de laranja que mencionei está realmente na cozinha. Se quiser levar um pedaço para seus filhos experimentarem amanhã... Bárbara hesitou apenas por um momento antes de concordar. Parece uma ótima ideia. Enquanto Dona Uli ia à cozinha embrulhar o bolo, Bárbara lançou um último olhar ao apartamento. Era um lugar cheio de memórias, de histórias, uma cápsula do tempo de uma vida compartilhada que agora tinha apenas uma guardiã solitária. Por mais que a noite tivesse sido perturbadora, havia algo na vulnerabilidade de Dona Uli que tocava uma parte de si mesma. Talvez o reconhecimento de que todos, eventualmente, enfrentamos perdas irreparáveis e buscamos desesperadamente maneiras de preencher os vazios deixados. Com um pedaço de bolo cuidadosamente embrulhado em papel alumínio e uma promessa de telefonar na quinta-feira, Bárbara despediu-se de Dona Uli e entrou no táxi que a esperava na rua. Enquanto o veículo se afastava, viu a silhueta da idosa na janela do terceiro andar, uma mão pequena acenando em despedida. A caminho de casa, refletiu sobre os eventos daquela noite. Havia sido manipulada, sim, mas também havia testemunhado uma solidão tão profunda que levara uma pessoa a medidas desesperadas. Não podia aprovar os métodos de Dona Uli, mas também não conseguia simplesmente condená-la. A linha entre ajudar e estabelecer limites, entre compaixão e autopreservação, nunca parecera tão tênue. Você já passou ou conhece alguém que passou por algo semelhante? Conte nos comentários sua experiência. Quando chegou em casa, encontrou Gabriela cochilando no sofá. Agradeceu-lhe profusamente, pagou pelo tempo extra e, após fechar a porta, checou seus filhos adormecidos. Caio tinha um livro aberto sobre o peito. Vitória abraçava firmemente seu coelho de pelúcia favorito. A normalidade e segurança daquela cena contrastavam fortemente com a turbulência emocional que acabara de vivenciar. Na cozinha, colocou o pedaço de bolo na geladeira e preparou uma xícara de chá para si mesma. Enquanto a água esquentava, seu telefone vibrou com uma mensagem. Obrigada por hoje. Boa noite, querida. Estarei esperando por quinta-feira. Dona Uli. Bárbara sorriu levemente, reconhecendo que havia entrado em um território emocional complexo, mas talvez necessário, não apenas para Dona Uli, mas também para si mesma. Afinal, compaixão sem limites pode se tornar autodestruição. Mas limites sem compaixão podem nos tornar isolados e insensíveis às necessidades alheias. O chá quente em mãos, Bárbara sentou-se novamente na varanda, observando as luzes da cidade que nunca realmente dormia. A noite havia sido um lembrete de que conexões humanas são complicadas, imprevisíveis e, às vezes, surgem nos momentos e lugares mais inesperados. E talvez, apenas talvez, havia algo a aprender no encontro entre uma jovem mãe sobrecarregada e uma idosa lidando com a perda e a solidão. A terça-feira amanheceu ensolarada, trazendo com ela uma rotina familiar, preparar o café da manhã, arrumar as crianças para a escola, organizar o espaço de trabalho em casa. Mas Bárbara sentia-se diferente, como se a experiência da noite anterior tivesse alterado sutilmente sua perspectiva. Durante o café da manhã, cortou 3 fatias do bolo de Dona Uli. O aroma de laranja fresca preencheu a pequena cozinha enquanto as crianças observavam curiosas. "De onde veio esse bolo, mamãe?" perguntou Caio, sempre atento a novidades. Bárbara hesitou apenas um momento antes de responder. "Lembram da senhora que eu mencionei ontem? Aquela que liga muito?"
Visitei-a ontem à noite quando vocês estavam dormindo e ela me deu este bolo para trazer para casa. Ela é legal? Perguntou Vitória, já mordiscando um pedaço. Ela é complicada, respondeu Bárbara, escolhendo cuidadosamente as palavras. E está muito sozinha depois que o marido dela faleceu e às vezes faz coisas estranhas para chamar a atenção, mas também é gentil e tem muitas histórias interessantes para contar. Como vovó? Comparou Caio. Bárbara sorriu. Um pouco. Sim, mas vovó tem a nós, tem suas amigas do clube de leitura, tem o grupo de caminhada. Dona Uli não tem quase ninguém. O bolo está gostoso, declarou Vitória, lambendo os dedos cobertos de migalhas. Ela deve ser boa, se faz bolo gostoso. A simplicidade da lógica infantil fez Bárbara sorrir. Às vezes, as pessoas são como receitas complexas, vai. Tem ingredientes doces e amargos misturados. Após deixar as crianças na escola, Bárbara dedicou-se ao trabalho, conseguindo concentrar-se melhor do que esperava. Para sua surpresa, Dona Uli não ligou uma única vez durante o dia todo. Quando checou seu telefone durante o almoço, havia apenas uma mensagem de texto, enviada às 9h. Bom dia, querida. Espero que você e as crianças tenham gostado do bolo. Estarei aguardando ansiosamente nossa conversa de quinta-feira. Respeito seu espaço e tempo, com carinho, Uli. A ausência das chamadas incessantes foi tanto um alívio quanto, curiosamente, motivo de uma leve preocupação. Será que a idosa estava realmente bem após a confrontação da noite anterior? Por volta das 3 da tarde, enquanto revisava um projeto, Bárbara recebeu uma ligação inesperada. Não de Dona Uli, mas de um número desconhecido. Alô? Bárbara! Meu nome é Daniele, sou filha da Uli. A voz do outro lado soava formal, quase fria. Minha mãe me pediu seu número. Espero que não se importe. Bárbara sentiu uma onda de apreensão. Não, tudo bem. Aconteceu alguma coisa com ela? Fisicamente não. Emocionalmente? Bem, minha mãe sempre foi intensa. Houve uma pausa calculada. Ela me contou sobre ontem à noite, sobre a emergência fabricada. Ah, Bárbara não sabia bem o que dizer. Sim, foi uma situação complicada, mas conversamos e acho que chegamos a um entendimento. Entendo. A voz de Daniele mantinha uma formalidade distante. Olha, não. Vou tomar muito do seu tempo. Só achei que você deveria saber algumas coisas sobre minha mãe antes de se envolver mais com ela. Bárbara endireitou-se na cadeira subitamente alerta. Que tipo de coisas? Minha mãe sempre foi, digamos, emocionalmente exigente. Mesmo antes da morte do meu pai, ela tinha esse padrão de se aproximar intensamente de pessoas, vizinhos, caixas de supermercado, garçons, e criar expectativas irrealistas sobre essas relações. Daniele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Eduardo, meu marido, não é controlador como ela provavelmente lhe disse. Ele apenas estabeleceu limites depois que minha mãe começou a aparecer em nossa casa, sem avisar às 3 da manhã ou a ligar 30 vezes por dia quando estávamos ocupados. Bárbara sentiu um frio na espinha ao reconhecer o padrão. Entendo. Então a história sobre ele limitar o contato de vocês é a versão dela da realidade, completou Daniele com um suspiro. Na verdade, visitamos regularmente, pelo menos uma vez por semana. Oferecemos que ela se mudasse para mais perto de nós em Niterói, ou mesmo que morasse conosco após a morte do meu pai. Ela recusou todas as opções. Não sei bem o que dizer, admitiu Bárbara, processando as novas informações. Ela parecia tão sozinha, tão abandonada. Ela é extraordinariamente boa em criar essa impressão, respondeu Daniele sem hostilidade, apenas com o cansaço de quem já percorreu este caminho muitas vezes. Olha, não estou dizendo que minha mãe não sofre. A morte do meu pai foi devastadora para ela, e ela sempre teve tendências depressivas.
Mas também sei que ela tem um padrão de comportamento que pode se tornar exaustivo para quem está ao redor. Por que está me contando isso? Houve um momento de silêncio antes que Daniele respondesse. Porque você parece ser uma pessoa gentil que tentou ajudar minha mãe. E porque já vi outras pessoas serem consumidas pela intensidade emocional dela. Algumas acabaram se afastando completamente, o que só reforçou sua crença de que as pessoas a abandonam. Outras se deixaram absorver tanto que prejudicaram suas próprias vidas, tentando preencher um vazio que, na verdade, é impossível de ser preenchido por estranhos. As palavras atingiram Bárbara com força. Havia algo de perturbadoramente familiar naquela descrição. Não apenas em relação a Dona Uli, mas também em relação a si mesma e sua tendência de tentar ajudar os outros, por vezes às custas de seu próprio bem-estar. Eu aprecio sua honestidade, disse finalmente. Combinei de ligar para ela na quinta-feira e talvez visitar algum dia com meus filhos. Ainda pretendo manter esse compromisso, mas com os limites mais claros. É tudo o que posso pedir, respondeu Daniele, seu tom suavizando-se um pouco. Só cuide-se também, ok? Minha mãe pode ser maravilhosa, afetuosa e generosa, mas também pode ser como uma planta que se enrosca tão firmemente em tudo ao seu redor que acaba sufocando o que tenta abraçar. Após desligar, Bárbara ficou sentada em silêncio por alguns minutos, digerindo a conversa. As revelações de Daniele lançavam uma nova luz sobre Dona Uli, complicando ainda mais sua percepção da idosa. Não era simplesmente uma questão de uma senhora solitária versus uma filha negligente. A realidade, como sempre, era muito mais complexa e nuançada. O restante da tarde passou lentamente, com Bárbara dividida entre seu trabalho e seus pensamentos sobre Dona Uli. Quando foi buscar as crianças na escola, tomou uma decisão. Manteria seus compromissos com a idosa, mas estabeleceria limites, ainda mais claros, não por falta de compaixão, mas precisamente porque se importava, tanto com Dona Uli quanto consigo mesma e seus filhos. Naquela noite, enquanto ajudava Caio com a lição de casa e ouvia Vitória falar animadamente sobre seu dia na escola, Bárbara refletiu sobre como encontros casuais às vezes podem nos levar a jornadas inesperadas de autodescoberta. O que começara como um simples gesto de gentileza para uma estranha em um restaurante havia se transformado em um complexo exercício de estabelecimento de limites, compaixão e autopreservação. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Boa noite, na querida Bárbara. Apenas queria dizer que aprecio muito você ter vindo ontem, apesar das circunstâncias. Estou ansiosa pela nossa conversa na quinta. Descanse bem. Uli. Bárbara olhou para a mensagem por um longo momento antes de responder. Boa noite, Dona Uli. Também estou ansiosa por nossa conversa. Até quinta-feira. Com um suspiro, colocou o telefone de lado e voltou sua atenção para seus filhos. Qualquer que fosse o resultado desta situação incomum, estava determinada a aprender com ela sobre limites, sobre solidão, sobre envelhecimento e, principalmente, sobre a complexidade das conexões humanas. A quarta-feira transcorreu com surpreendente normalidade. Nenhuma ligação de Dona Uli, apenas uma mensagem curta no meio do dia, perguntando se as crianças haviam gostado do bolo. Bárbara respondeu positivamente, mantendo a comunicação breve, mas educada. A conversa com Daniele continuava ecoando em sua mente. Não duvidava da sinceridade do sofrimento de Dona Uli. A dor da perda era real, a solidão palpável. Mas, agora, compreendia que havia camadas mais complexas na situação e que precisava encontrar um equilíbrio que fosse saudável para todos os envolvidos. Na quinta-feira, exatamente às 19h, conforme combinado, Bárbara ligou para Dona Uli. A conversa fluiu surpreendentemente bem.
A idosa parecia mais contida, mais consciente dos limites, embora seu entusiasmo continuasse evidente. Falaram sobre livros, sobre os filhos de Bárbara, sobre memórias do Rio de Janeiro de décadas atrás. Quando se aproximaram dos 30 minutos combinados, foi Dona Uli quem mencionou o tempo. Nosso tempo está quase acabando, querida. Não quero tomar mais do seu tempo com as crianças. Bárbara sentiu-se tocada pela consideração. Obrigada, Dona Uli. Gostei muito de nossa conversa. Eu também, minha querida. Falamos novamente na próxima semana? Mesmo horário? Sim, combinado. Após desligar, Bárbara percebeu que havia genuinamente apreciado a conversa. Quando limitada a um período específico e com expectativas claras, a companhia virtual de Dona Uli era de fato agradável e até enriquecedora. As semanas seguintes estabeleceram um padrão confortável. Ligações às terças e quintas, sempre às 19 horas, sempre limitadas a 30 minutos. Dona Uli respeitou o combinado, e as raras mensagens que enviava eram breves e respeitosas. Em uma dessas conversas, quando já se aproximavam do final do tempo, Bárbara tomou uma decisão. Dona Uli estava pensando, se a senhora ainda tiver interesse, poderíamos visitá-la no domingo. Eu, Caio e Vitória. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, seguido por uma voz embargada pela emoção. Seria a maior alegria. Para mim, Bárbara. Você tem certeza? Tenho sim, mas serão apenas algumas horas, ok? E nos encontraremos no restaurante primeiro para almoçar e depois iremos ao seu apartamento. Claro, claro, como você preferir. Farei um bolo especial e tenho alguns jogos antigos que talvez as crianças gostem. Bárbara sorriu ao perceber o entusiasmo genuíno da idosa. Perfeito. Nos vemos domingo então, ao meio-dia no restaurante, onde nos conhecemos. No domingo, um dia ensolarado e agradável, Bárbara arrumou as crianças com cuidado especial, explicando-lhes que visitariam uma senhora idosa que morava sozinha e poderia ficar muito feliz com a companhia deles. Ela é como a vovó? Perguntou Vitória novamente, ajeitando o laço em seu cabelo. Não exatamente, respondeu Bárbara sorrindo. Cada pessoa é única, vai. Dona Uli tem muitas histórias interessantes para contar e está ansiosa para conhecer vocês. Ao chegarem ao restaurante, avistaram imediatamente Dona Uli. A idosa havia se arrumado com esmero. Um vestido floral discreto, mas elegante, cabelos perfeitamente arrumados, um toque suave de batom. Seus olhos brilharam ao ver Bárbara acompanhada das crianças. Vocês vieram mesmo, disse ela, a voz trêmula de emoção quando se aproximaram da mesa. Prometemos que viríamos, respondeu Bárbara com um sorriso caloroso. Dona Uli, estes são meus filhos, Caio e Vitória. Caio estendeu a mão educadamente como havia sido instruído. Vitória, mais impulsiva, deu um passo à frente e perguntou diretamente. É verdade que você faz o melhor bolo de laranja do mundo? Mamãe disse que sim. Dona Uli riu, um som genuíno de alegria que parecia rejuvenescer seu rosto marcado pelo tempo. Sua mãe é muito gentil. Não sei se é o melhor do mundo, mas coloco muito amor nele. E tenho um esperando por vocês em casa. O almoço transcorreu com surpreendente facilidade. Dona Uli revelou-se uma excelente contadora de histórias, mantendo até mesmo Caio, normalmente inquieto, interessado em seus relatos sobre o Rio de Janeiro dos anos 60, sobre a livraria onde conhecera seu marido, sobre os carnavais de antigamente. Durante um momento em que as crianças estavam distraídas com a sobremesa, Dona Uli inclinou-se para Bárbara. Obrigada por isso, por manter sua palavra. Daniele me contou que vocês conversaram. Bárbara assentiu, surpresa pela menção. Sim, conversamos. Ela tem razão sobre muitas coisas, admitiu Dona Uli, surpreendendo ainda mais Bárbara com sua franqueza. Tenho sido difícil.
para ela, para outros. A solidão faz isso conosco às vezes. Transforma nosso desejo de conexão em algo quase desesperado. Ela fez uma pausa, observando as crianças com um sorriso suave. Mas estou tentando mudar. Aprender a respeitar limites. Agradecer pelo que tenho, em vez de lamentar o que não tenho. Bárbara sentiu um nó na garganta, tocada pela autoconsciência e vulnerabilidade da idosa. Todos estamos aprendendo, Dona Uli, cada um no seu tempo e à sua maneira. Após o almoço, caminharam juntos até o apartamento. Diferente da noite da suposta emergência, a visita foi agradável e descontraída. Dona Uli havia preparado não apenas o prometido bolo, mas também uma pequena sessão de contação de histórias com fantoches antigos que pertenceram à sua filha. Vitória ficou encantada, e até mesmo Caio, inicialmente cético, acabou envolvido nas narrativas. Quando chegou a hora de partir, conforme combinado previamente, Dona Uli não protestou nem tentou estender a visita. Em vez disso, agradeceu pelo tempo compartilhado e perguntou, timidamente, se poderiam repetir o encontro em algum momento futuro. Podemos sim, respondeu Bárbara com sinceridade. Talvez não todo domingo, mas com certeza voltaremos. No caminho, de volta para casa, Caio, normalmente tão reservado com estranhos, surpreendeu Bárbara com seu comentário. Gostei da Dona Uli. Ela sabe um montão de histórias legais. E os fantoches dela são mágicos, acrescentou Vitória, abraçando um pequeno livro que a idosa lhe dera de presente, um exemplar bem conservado de contos infantis dos anos 70. Bárbara sorriu, observando seus filhos no banco traseiro do táxi. Sim, ela é especial. Só precisava de alguém que a escutasse de verdade. Naquela noite, após colocar as crianças na cama, Bárbara recebeu uma mensagem de Dona Uli. Hoje foi um dos dias mais felizes que tive em muito tempo. Obrigada por trazer luz e risadas de crianças para minha casa novamente. Até nossa próxima. Conversa. Enquanto respondia com uma mensagem igualmente calorosa, Bárbara refletiu sobre os eventos das últimas semanas. O que começara como um encontro casual em um restaurante, seguido por uma situação perturbadora de fronteiras ultrapassadas, havia se transformado em algo inesperadamente valioso. Uma conexão intergeracional que beneficiava a todos os envolvidos. Não era uma solução perfeita para a solidão de Dona Uli, nem pretendia ser. A idosa ainda precisava de apoio profissional para lidar com seu luto e tendências depressivas, algo que Bárbara gentilmente sugerira durante sua visita e que Dona Uli havia concordado em considerar. Mas era um lembrete poderoso de que, às vezes, pequenos gestos de conexão humana podem fazer uma diferença significativa. Nas semanas e meses que se seguiram, uma rotina confortável se estabeleceu. Conversas telefônicas regulares, visitas ocasionais, limites claros e respeitados. Houve momentos ocasionais em que os velhos padrões de Dona Uli tentaram emergir. Uma ligação fora de hora, um comentário sutilmente manipulador, mas, com gentileza e firmeza, Bárbara ajudou a idosa a reconhecer esses padrões e buscar modos mais saudáveis de expressar suas necessidades. Para a surpresa de Bárbara, Daniele entrou em contato novamente, desta vez para agradecer. Não sei como você conseguiu, mas minha mãe está diferente, mais calma, mais presente quando estamos juntas, em vez de apenas lamentar o que não temos. Acho que ela só precisava sentir que tinha algum controle sobre sua vida novamente, respondeu Bárbara. E talvez perceber que conexões genuínas vêm do respeito mútuo, não da dependência. Em um domingo particularmente ensolarado, 6 meses após aquele primeiro encontro no restaurante, Bárbara levou as crianças para uma visita especial, à casa de Dona Uli. Desta vez, para sua surpresa, a porta foi aberta por Daniele, a filha da idosa. Que bom que vocês vieram,
disse ela com um sorriso genuíno. Mamãe está na sala. Mal pode esperar para mostrar a surpresa. A surpresa revelou-se uma pequena festa para celebrar o aniversário de 85 anos de Dona Uli. O apartamento, antes um mausoléu de memórias, agora exibia sinais de vida renovada. Flores frescas, uma mesa arrumada para um pequeno lanche, e até mesmo Eduardo, o genro tão criticado inicialmente, ajudando a servir suco para as crianças. Não falei nada porque temia que você achasse que eu estava tentando forçá-la a vir, explicou Dona Uli com um olhar tímido. Estou aprendendo a não criar expectativas, como você me ensinou. Bárbara sorriu, genuinamente tocada. Não, perderia seu aniversário, Dona Uli. Fico feliz em ver todos reunidos. O que mais impressionou Bárbara foi a mudança na dinâmica entre Dona Uli e sua filha. Havia uma calidez entre elas que não parecia forçada. Pequenos gestos de afeto, conversas que fluíam naturalmente, sem a tensão que Bárbara imaginara baseada nos relatos iniciais. Durante um momento em que as crianças estavam entretidas, com um jogo que Eduardo havia trazido, Daniele aproximou-se de Bárbara na pequena varanda. Queria agradecer pessoalmente, disse ela, olhando para sua mãe que ria de algo que Caio havia dito. Você conseguiu o que nem terapeutas conseguiram em anos. Bárbara balançou a cabeça. Não fiz nada extraordinário. Apenas estabeleci limites claros e mantive minha palavra, tanto para respeitar esses limites quanto para estar presente quando prometia estar. Exatamente o que ela precisava, respondeu Daniele com um suspiro. Acho que, depois da morte do meu pai, mamãe sentiu que todas as estruturas de sua vida haviam desmoronado. A incerteza era insuportável para ela, então criava situações de crise para garantir alguma forma de conexão, mesmo que negativa. Ela fez uma pausa. Com você, de alguma forma, ela aprendeu que conexões consistentes e previsíveis são mais sustentáveis que dramas intensos. A festa prosseguiu com alegria genuína. Dona Uli, sentada entre as crianças, contava histórias sobre sua juventude no Rio dos anos 50, animando-as com detalhes coloridos sobre carnavais antigos e cinemas ao ar livre. Ela parece até mais jovem, comentou Bárbara em voz baixa para Daniele. É o propósito, respondeu a filha. Ter algo para esperar, pessoas para quem contar suas histórias. Sem isso, ela estava simplesmente existindo. Quando chegou a hora do bolo, uma magnífica criação de 3 camadas que Dona Uli insistira em fazer sozinha, todos se reuniram em volta da mesa. As velas acesas iluminavam o rosto enrugado, mas radiante da aniversariante. Antes de apagar as velas, disse ela, sua voz clara e firme, quero agradecer a todos por estarem aqui, Daniele e Eduardo, que nunca desistiram de mim, mesmo quando eu não tornava as coisas fáceis. Ela sorriu para a filha e o genro. E a Bárbara e seus filhos maravilhosos, que me ensinaram que família pode ser também aquela que escolhemos criar através de encontros inesperados. Bárbara sentiu seus olhos marejarem. O que começara como um gesto casual de bondade para uma estranha em um restaurante havia se transformado em algo mais profundo e significativo para todos os envolvidos. Depois do bolo, quando as crianças corriam pelo apartamento em uma animada caça ao tesouro organizada por Eduardo, Dona Uli sentou-se ao lado de Bárbara no sofá. Sabe, disse ela, observando a cena com olhos brilhantes, quando Fausto morreu, achei que minha vida havia acabado também, que tudo que me restava eram memórias e solidão. Bárbara assentiu, respeitando o momento de reflexão. Mas você me mostrou que ainda havia possibilidades, desde que eu não tentasse substituir o que perdi, mas sim criar algo novo. A idosa colocou sua mão enrugada sobre a de Bárbara. Obrigada por não desistir de mim, mesmo quando dei motivos para isso. Também aprendi muito com a senhora, Dona Uli, respondeu Bárbara com sinceridade.
sobre paciência, sobre perda, sobre recomeçar e sobre limites, acrescentou a idosa com um sorriso maroto. Não se esqueça dos limites. Eles salvaram nossa amizade. Bárbara riu. Sim, definitivamente sobre limites. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu do Rio de Janeiro com tons de laranja e rosa, e a festa chegava ao seu fim natural, Dona Uli acompanhou seus convidados até a porta. Ao despedir-se de Bárbara e das crianças, não havia mais o desespero de antes, aquela ânsia quase sufocante por conexão. Em seu lugar, havia uma serenidade confiante, a segurança de quem sabe que existem pessoas que se importam e que voltarão. Até quinta-feira, no nosso horário habitual? Perguntou ela a Bárbara. Com certeza. E talvez no próximo domingo possamos ir ao Jardim Botânico como conversamos. Adoraria, respondeu Dona Uli, seus olhos brilhando com antecipação genuína. No táxi a caminho de casa, com Caio e Vitória, exaustos mas felizes ao seu lado, Bárbara refletiu sobre a jornada inesperada que começara naquela noite no restaurante. Uma estranha de 84 anos pedira seu número de telefone, e o que poderia ter sido apenas uma experiência desconfortável ou mesmo perturbadora, transformara-se em uma relação significativa que enriquecia a vida de todos os envolvidos. A cidade passava pela janela do táxi. Jovens casais de mãos dadas, idosos sentados em bancos de praça, crianças correndo sob os olhos atentos dos pais. Tantas conexões, tantas histórias entrelaçadas. A de Bárbara e Dona Uli era apenas uma entre milhões, mas carregava uma verdade universal, que encontros casuais podem, às vezes, transformar-se em laços profundos quando abordados com honestidade, compaixão e respeito mútuo. Ao chegar em casa e colocar as crianças para dormir, Bárbara encontrou uma mensagem de Dona Uli. Hoje foi perfeito. Não porque foi exatamente como imaginei. Foi melhor, porque foi real. Obrigada por me ajudar a redescobrir a alegria de estar presente, sem tentar controlar. Com todo meu carinho, Uli. Bárbara sorriu, digitando sua resposta. Foi um dia maravilhoso. Descanse bem, Dona Uli. A senhora merece toda essa felicidade. Enquanto colocava o telefone para carregar e preparava-se para dormir, Bárbara pensou na idosa, agora provavelmente revisitando os momentos do dia em seu apartamento cheio de memórias. Não mais apenas memórias do passado, mas também novas, frescas, vibrantes. E percebeu uma verdade simples, mas profunda. Às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém não é atender a todas suas demandas, mas ajudá-lo a encontrar um modo mais saudável de conectar-se com o mundo. Deitada em sua cama, ouvindo a respiração suave de seus filhos no quarto ao lado, Bárbara sentiu uma profunda gratidão pelo encontro improvável que, inicialmente tão desconfortável, havia se transformado em uma fonte de crescimento e alegria. E pela idosa, que em sua busca desajeitada por conexão, acabara ensinando a todos ao seu redor lições valiosas sobre amor, limites e recomeços. Quando o sono começou a envolvê-la, Bárbara lembrou-se das palavras que Dona Uli havia dito durante a festa. Família é também aquela que escolhemos criar através de encontros inesperados. E sorriu, sabendo que sua família havia crescido de maneiras que jamais poderia ter previsto quando uma senhora de baixa estatura e cabelos prateados a abordara naquele restaurante 6 meses atrás. No dia seguinte, ao acordar, Bárbara sentiu uma leveza que há muito não experimentava, como se o fardo invisível que carregava, a preocupação constante com os outros, a dificuldade em estabelecer limites, tivesse sido suavizado pela experiência com Dona Uli. Durante o café da manhã, Vitória surpreendeu-a ao perguntar: Mamãe, quando vamos visitar a vovó Uli de novo? Vovó Uli, repetiu Bárbara surpresa. Vitória deu de ombros com a simplicidade de uma criança de 5 anos. Ela é velhinha e legal como a vovó. E faz bolo.
Então é tipo uma vovó, não é? Bárbara sorriu, tocada pela lógica infantil que muitas vezes ia direto ao coração das questões. Acho que sim, de certa forma. Vamos vê-la no próximo domingo, lembra? Para o passeio no Jardim Botânico. No trabalho, Bárbara notou-se mais focada, mais presente. Como se o equilíbrio que vinha buscando em sua relação com Dona Uli tivesse se espalhado para outras áreas de sua vida. Até mesmo sua chefe notou a mudança. Você parece diferente nas últimas semanas, comentou ela durante uma videoconferência. Mais centrada. Tenho aprendido algumas lições sobre equilíbrio, respondeu Bárbara com um sorriso. Sobre como ajudar os outros sem me perder no processo. Na quinta-feira, no horário combinado, Bárbara ligou para Dona Uli. A conversa fluiu como sempre, mas havia algo novo no tom da idosa, uma aceitação serena da realidade sem o desespero anterior. Daniele e Eduardo vão me levar para assistir a um concerto no fim de semana que vem, compartilhou ela animadamente. Música clássica no Teatro Municipal. Fausto e eu íamos regularmente, mas não voltei lá desde... Bem, você sabe. Isso é maravilhoso, Dona Uli. Tenho certeza que será uma experiência especial. É estranho, sabe? A voz da idosa ganhou um tom reflexivo. Por tanto tempo depois que Fausto partiu, eu estava tão ocupada tentando preencher o vazio que ele deixou que não percebi quanto ainda tinha ao meu redor. Quanto ainda podia experimentar e apreciar. Bárbara sentiu um nó na garganta. Isso acontece com todos nós de alguma forma. Ficamos tão focados no que perdemos que não vemos o que ainda temos ou o que podemos criar. Exatamente. A animação na voz de Dona Uli era contagiante. Sabe o que mais? Estou pensando em me voluntariar na biblioteca do bairro. Eles têm um programa de leitura para crianças e com minha experiência de anos na livraria e meu amor por histórias, isso seria perfeito para a senhora, incentivou Bárbara. Suas histórias merecem ser compartilhadas com mais pessoas. Quando a conversa chegou aos 30 minutos combinados, foi novamente Dona Uli quem mencionou o tempo. Nossos minutos acabaram. Por hoje, querida. Agradeço pela conversa, como sempre. Foi um prazer, Dona Uli. Até domingo, então. Mal posso esperar. Daniele vai me ajudar a preparar uma cesta de piquenique para levarmos ao Jardim Botânico. Espero que o tempo colabore. Ao desligar, Bárbara sorriu para si mesma. A transformação era quase palpável. A senhora desesperada por atenção, que ligava 30 vezes por dia e fabricava emergências, havia dado lugar a uma mulher que, embora ainda lidando com a dor da perda, começava a reaprender a arte de viver plenamente. O domingo no Jardim Botânico foi um sucesso. Dona Uli, apoiada em sua bengala, mas incrivelmente enérgica para seus 85 anos, encantou Caio e Vitória com histórias sobre as origens das plantas mais exóticas, com lendas indígenas sobre flores raras, e com memórias de quando visitava o local com Fausto, sob a sombra de uma enorme paineira, enquanto as crianças exploravam as redondezas, sempre sob o olhar atento de Bárbara. Dona Uli compartilhou uma reflexão. Sabe o que tenho pensado muito ultimamente? Em como somos como essas árvores. Ela apontou para as diversas espécies ao redor. Algumas precisam de muito sol, outras preferem sombra, algumas requerem solo específico, outras são mais adaptáveis. Mas todas, sem exceção, precisam tanto de espaço para suas raízes quanto de conexões com o mundo ao redor. Bárbara assentiu, apreciando a metáfora. Durante muito tempo após perder Fausto, esqueci disso. Continuou a idosa. Tentei me agarrar às pessoas como uma trepadeira sufocante, esperando que elas preenchessem todos os espaços vazios em mim. Mas uma relação saudável é mais como esses troncos lado a lado, próximos o suficiente para oferecer sombra mútua, distantes o suficiente para que cada um cresça em sua própria direção.
O passeio terminou com sorvetes para todos e a promessa de mais aventuras no futuro. No caminho de volta, enquanto Dona Uli acenava do ponto de ônibus onde Daniele a encontraria, ela havia insistido que poderia voltar sozinha. Bárbara sentiu uma onda de gratidão por esse relacionamento inesperado que havia entrado em sua vida. As semanas transformaram-se em meses e os meses em um ano. A rotina estabelecida, ligações regulares, visitas ocasionais, limites claros e respeitados, transformara-se em algo que enriquecia a vida de todos os envolvidos. Dona Uli havia se tornado, como Vitória previra, uma espécie de avó adotiva para as crianças. Com seu vasto repertório de histórias e sua paciência infinita para jogos de tabuleiro antigos, conquistara um lugar especial na família de Bárbara. Por sua vez, Bárbara encontrara em Dona Uli algo que não esperava. Uma mentora que, através de seus 85 anos de experiências, oferecia uma perspectiva única sobre a vida, o amor e as perdas inevitáveis que todos enfrentamos. Em uma tarde, tranquila, enquanto tomava um chá na varanda do apartamento da idosa, Dona Uli entregou a Bárbara um pacote cuidadosamente embrulhado. "O que é isso?" perguntou Bárbara, surpresa. "Abra", incentivou a idosa com um sorriso enigmático. Dentro da caixa, Bárbara encontrou um álbum de fotografias, não antigo como esperava, mas novo, recentemente montado. Folheando-o, viu imagens do último ano. O aniversário de 85 anos de Dona Uli, o passeio ao Jardim Botânico, uma tarde de jogos com as crianças, o Natal que haviam compartilhado. "É lindo, Dona Uli", disse Bárbara, genuinamente tocada. "Percebi algo importante", explicou a idosa. Seus olhos claros fixos no horizonte do Rio de Janeiro, visível da varanda. "Durante tanto tempo após perder Fausto, vivi presa ao passado, às memórias que tínhamos criado juntos. Não havia espaço em meu coração para novas alegrias, novas memórias." Bárbara assentiu, compreendendo. "Então você e seus filhos apareceram em minha vida e aos poucos, bem, comecei a perceber que honrar o passado não significa viver nele, que posso carregar Fausto em meu coração enquanto ainda crio novas memórias, novas conexões." "A senhora tem me ensinado muito", admitiu Bárbara, virando mais uma página do álbum. Dona Uli riu suavemente. "E pensar que tudo começou com uma pobre velha senhora desesperada, perseguindo uma jovem mãe com ligações incessantes." Bárbara também riu, a tensão daqueles primeiros dias agora apenas uma lembrança distante. A vida tem formas curiosas de nos trazer exatamente o que precisamos, mesmo quando não sabemos que precisamos. "Precisamente", concordou Dona Uli, levantando sua xícara de chá em um brinde silencioso. Na última página do álbum, Dona Uli havia escrito um recado. "Para Bárbara, Caio e Vitória. Obrigada por me lembrarem que novos começos são possíveis em qualquer idade. Que conexões verdadeiras nascem não da necessidade desesperada, mas do respeito mútuo e da alegria compartilhada. E que família, muitas vezes, é aquela que encontramos nos lugares mais inesperados. Com todo o meu amor, Vovó Uli. Parabéns." Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.